Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Vamos começar a nossa aula da 9ª semana da nossa mentoria Organize-se nos Estudos, certo? Então, a gente começa aqui, ó, relembrando, né, a importância de você criar um hábito de estudo, uma rotina de estudo em um ambiente limpo e organizado, porque isso traz clareza mental na hora da gente começar a estudar. Um ambiente sujo, um ambiente desorganizado, faz com que o seu cérebro entenda que você não está pronto ainda para começar a estudar. Então, princípio básico, ambiente limpo, organizado, material de estudo que você vai precisar ali, uma cadeira adequada, um ambiente arejado, água por perto, certo? Porque tudo isso faz parte do processo de um bom ambiente de estudo de qualidade, tá? Vamos para o próximo slide, só um pouquinho. Pronto. Certinho, vamos lá. Agora, além disso, o que nós temos? Aqui. Então, o nosso cronograma, né? Nós estamos fazendo um estudo no nosso cronograma direcionado para Guanabia, primeira semana português, segunda e terceira semana SUS, quarta semana enfermagem, é para lá que nós vamos. Eu mandei para vocês as questões para responderem em casa, né? O SUS a gente comentou semana passada, alguns tópicos que podem cair, né, sobre o Sistema Único de Saúde. E hoje nós vamos comentar sobre as questões de enfermagem, né? Graças, vai cair tudo isso de enfermagem. Não quer dizer que vai cair tudo isso, quer dizer que são tópicos que geralmente caem em todas as provas de enfermagem. Então, a gente precisa cercar aquele conteúdo que mais são cobrados, tá? Então, a gente tem aí na quinta semana, foco em enfermagem, que foi semana passada, certo? Então, aqui, essa foi a primeira questão. Não mandei o gabarito para vocês justamente para estimular vocês a estudar através do vídeo com a resolução das questões, tá? Então, a questão número 1 fala o quê? Que conforme o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, que é a resolução 564 de 2017, assinale a alternativa correta. Então, você vai primeiro para o comando da questão. O comando da questão te diz a alternativa correta. Então, você vai encontrar aí 5 erros e um acerto. Então, vamos ver. Onde for o erro, você, ó, passa o tracinho. É dever... na verdade, ele quer a correta. Então, você vai achar 5 erros e um acerto, tá? É dever do profissional da enfermagem aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa. Não é um dever, é um direito a gente utilizar o processo de enfermagem como um instrumento metodológico, né? O que é o processo de enfermagem ali? A coleta de dados, a evolução, a avaliação, né? O processo de enfermagem dentro da sistematização de enfermagem. Então, a letra A é uma errada porque não é dever, é um direito. Letra B, as infrações são consideradas leves, moderadas, graves ou gravíssimas. Isso mesmo, no código anterior não era dividido assim. Hoje é leve, moderada, grave, gravíssima, certo? Então, a letra B é a nossa questão correta. O enfermeiro com especialização comprovada tem autonomia para prescrever medicamentos quando o médico solicita por telefone. Não, é errado, tá? A gente não prescreve por telefone, a gente tem protocolos que pode prescrever em unidade de saúde da família ou até mesmo em unidades hospitalares, desde que haja protocolo, tá? O profissional da enfermagem, letra D, durante o desempenho de suas atividades, não pode recusar-se a ser fotografado para as mídias sociais em prol da instituição. Não. O profissional da enfermagem, ele pode sim recusar ser fotografado no seu ambiente de trabalho, em momento de suas atribuições profissionais. Letra E. Todos os profissionais da enfermagem têm a obrigação de, uma vez ao ano, manter os dados cadastrais atualizados junto ao Conselho Regional de Enfermagem de sua jurisdição. Não é uma vez ao ano, manter cadastrado. Né? Ele lá no Código de Ética não deixa necessariamente estipulado uma data, mas sim manter cadastrado, certo? Questão número 10.
Vamos lá. Um enfermeiro foi punido com suspensão de 50 dias e teve sua carteira profissional retida no ato da notificação. Considerando que dispõe o Código de Enfermagem, é correto afirmar que a punição foi arbitrária, pois a suspensão... É correto, né? Que é o que está certo. Pois a suspensão não pode ultrapassar 30 dias. Mentira. A suspensão, vocês vão ver, eu mandei aí uma imagem no grupo que fala sobre suspensão, cassação, advertência verbal, né, multa. A punição, ela pode ser até 50 dias. Então, a punição está dentro do que determina o Código de Ética da Enfermagem. A alternativa correta é a letra B. Porque a suspensão, ela pode ser de até 90 dias, certo? A nossa alternativa é a letra B. Não pode ultrapassar 30 dias, está errada. A punição... Agora, o Código de Ética não prevê a retenção da carteira, não. Tá errada. A suspensão máxima prevista é de 45 dias, não, é de 90 dias. A retenção da carteira só está prevista para qualquer um, técnico de enfermagem, assim, todo mundo, né? 15. O profissional da enfermagem que comete uma infração punível com suspensão fica proibido de exercer a profissão por um período de até 90 dias. Levem esses números para a prova de vocês. Onde tem número, tem questão, assim como diz a nossa professora, né? A nossa querida professora Fernanda Barbosa. Onde tem número, tem questão. Se tem número, tem questão, então guarde esses números com vocês com muito carinho. 90 dias. Não, até, não é período de 90, de até, ou seja, pode ser 50, 45, né? Até 90 dias. Então, a questão correta é a letra B. Questão 19. Prefeitura, né, de João Pessoa, 2021. As responsabilidades legais. Essa questão aqui é uma questão que muito cai em concurso público para enfermeiro, que é imprudência, imperícia, negligência, né, beneficência, não maleficência, tudo do Código de Deontologia e de Ética da Enfermagem, tá? As responsabilidades legais relacionadas ao preparo e administração de medicamentos são orientadas pelo Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Assim, quando um técnico de enfermagem administra um fármaco sem conhecer sua natureza e os riscos da sua administração, ele está sendo o quê? Ele não está sendo imprudente, ele está sendo imperito, por quê? A imperícia é você não ter a habilidade técnica para aquilo. Então, o que acontece? Ele está sem habilidade para administrar aquela medicação, porque ele não sabe o que é, o que serve, o que vai causar, e não tem o conhecimento suficiente para realizar aquela ação, tal ação. Então, ele está sendo imperito nas suas atividades, certo? Vamos lá. Questão 38 foi o que eu mandei para vocês, tá? Fala assim: quanto às penalidades do Código de Ética de Enfermagem, né, é correto afirmar exceto, ou seja, só tem uma aí que vai estar errado, que é correto, exceto uma, ou seja, ele está procurando a errada. Então, até o comando da questão eu preciso entender o que ele está pedindo, certo? Ele quer o quê? Uma que está errada. Todas estão corretas, a enfermagem é correto afirmar, exceto uma. Então, vamos lá. A advertência verbal consiste na admoestação ao infrator, de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. Isso mesmo. O que é isso, né? Essa advertência. De forma reservada, todos nós, quando nós fazemos nossa carteira do Corém, a gente tem um prontuário no nosso Corém. E lá vai ser registrado quais são, né, assim, as penalidades que nós já sofremos, as infrações que já cometemos ou se não cometemos, quando o Corém visita o ambiente de trabalho, se você foi chamado a atenção diretamente ou teve uma denúncia com seu nome, o que acontece, certo? Então, nosso prontuário lá vai estar descrito o que se já teve algum problema com aquele profissional. E se teve, né, quando a infração ela é cabível de uma advertência verbal, vai ser relatada em prontuário com a presença reservado com a presença de até duas testemunhas, tá? Com a presença de duas testemunhas. Cassação consiste na perda do direito do exercício da enfermagem por um período de até 30 anos e será divulgada em publicações do sistema COFEN, Conselho Regional de Enfermagem, em jornais de grande circulação. Verdade.
Se você for cassado, né, imagine, você foi um profissional que promoveu a eutanásia, e isso é ilegal no Brasil, né, e aí você vai ser cassado por isso, ou você cometeu a morte por intenção de matar ali aquele paciente, né, então você vai ser cassado e perder o direito de exercer a sua profissão por um período de 30 anos, até 30 anos, será divulgado pelo Corém, COFEM e jornais de grande circulação, porque seu nome precisa ser visto, tá? Você, aquela pessoa, você não tem o direito de exercer a profissão em lugar nenhum. Letra C. Ele tá querendo errada, né? A multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 15 vezes. 15 o quê? Vezes o valor da unidade. Não, é de 1 a 10 vezes o valor da unidade. Então, aqui tem vários numerozinhos. Eu mandei até aí um printzinho desta página do livro que vai falar sobre, né, o período de cada coisa aí, certo? A cassação é até 30 dias, a multa de 1 a 10 vezes da unidade, né? A suspensão, período de até 90 dias, né? Então, a suspensão consiste, certo, que tá errado, letra C. A multa consiste em pagamento de 1 a 15, não de 1 a 10. Letra D tá certo, né, que é até 90 dias. E agora a letra E. Nas penalidades da suspensão e cassação, o profissional terá sua carteira retida. Ó, suspensão e cassação, retida no ato da notificação. Notificação em todas as categorias que foi inscrito, sendo devolvido após o cumprimento da pena. E no caso da cassação, após o processo de reabilitação, certo? Então, tá certa essa questão. A única que tá errada é a letra C. Isso aqui é o que, gente? Questões sobre o Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem. Como a gente estuda Código de Ética, só lendo, não resolvendo questão. Porque quando você vai resolver a questão, você entende que você não lembra tudo, que você precisa estudar fazendo questão ali, porque você vai ver onde você está errando, porque o erro é que vai gerar o acerto, tá bom? Agora, o que a gente vai falar sobre, assim, essa semana de enfermagem, né? Foquei em muitos assuntos? Não, alguns assuntos. Dá para fazer tudo que vai cair lá na prova de Guanambi? Impossível, né? Impossível. Então, o que eu trouxe para vocês? Alguns assuntos que podem ser cobrados. E a partir de agora, a gente vai bater em cima de assuntos que realmente são cobrados durante cada semana. Toda semana eu vou dar um tópico para SUS, português e enfermagem. E aí vocês vão ter que estudar durante aquela semana. É conteúdo para a nossa próxima aula, que é a aula dessa semana, porque eu estou gravando hoje a aula da semana passada. E aí, ainda essa semana, eu vou gravar a aula dessa semana e enviar para vocês, tá? Então, assim, controle de infecção hospitalar é um assunto que cai muito também em nossas provas de concurso público, tá certo? Então, qual a portaria do Ministério da Saúde que dispõe sobre a normatização do Programa de Controle de Infecção Hospitalar, a PCIH? A portaria 2616 de 12 de maio de 98. A alternativa correta é a nossa letra A. Isso aí é eu sei ou eu não sei, tá? Então, você... não sei, Graça. Tá sabendo agora, é isso aí. 2616 de quê? 12 de maio de 98. Então, a infecção constatada ou incubação no ato da admissão, desde que não relacionada com a internação anterior, que nome de infecção é essa? Então, assim, existem dois tipos de infecção, a comunitária e a hospitalar. A comunitária é aquela que o paciente chega já com a infecção hospitalar, desde que ele não estava internado anteriormente e está vindo de um reinternamento, né? Então, assim, ele é internado hoje sem ter histórico de internamento. Então, assim, desenvolveu ali naquele período de 72 horas infecção hospitalar ou infecção comunitária. Então, é a infecção constatada ou incubada no ato da admissão, né? Tô com infecção ali, pronto. Não está relacionado com internamento anterior, é o que? Infecção comunitária. Agora, a infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente, e, né, o paciente entrou, não tem nenhuma infecção, né, ou mesmo após a alta, quando puder ser relacionada à internação hospitalar, convencionado que toda manifestação clínica de infecção que se apresentar, o que? 72 horas após a admissão. O paciente entrou sem infecção nenhuma,
entrou sem infecção nenhuma, certo? 72 horas depois ele começou com algum quadro de infecção, com febre, foco de garganta, urinário, ou diarreia. Mais de 72 horas que o paciente está internado, a infecção é hospitalar e não infecção comunitária. Se ele interna com um quadro de infecção, é o que? Infecção comunitária. Se ele interna e só 72 horas depois ele apresenta um quadro de infecção, é infecção hospitalar, tá? São medidas que comprovadamente diminuem o risco de infecção hospitalar, exceto o que dessas aqui não diminui a infecção hospitalar, não tem nada a ver com redução de diminuição hospitalar. Uso racional de antimicrobianos, sim, eu preciso, por isso que nos hospitais a gente tem que ter pela farmácia o controle, pelo médico e o farmacêutico, enfermeiro e técnico, o controle de quê? Eu tô falando em hierarquia, né? O médico prescreve, o farmacêutico, ele fica em cima. O enfermeiro, na hora de aprazar, fica de olho também. E o técnico, na hora de administrar, de olho também, certo? Só que a gente tem que ir por níveis de responsabilidades. Então, assim, o uso racional de antimicrobianos, sim, né? A gente tem que fazer esse uso por causa das bactérias multiresistentes a antibióticos. Então, isso é um risco de infecção, é uma medida, né, que diminui o risco de infecção hospitalar, sim. Reavaliar diariamente quanto à necessidade de sonda, drenos e tubos, sim. As sondas, os drenos, os tubos, eles precisam ser verificados para ver se podem ser retirados com maior antecedência, para que quanto mais tempo eu demoro com esses dispositivos no paciente, mais chance eu tenho de causar uma infecção, tá? Treinamento de equipe de saúde com a lavagem das mãos, importantíssimo, isso ajuda a diminuir muito o risco de infecção, porque os profissionais da saúde, eles precisam aprender como hábito básico a higienização correta das mãos, antes e depois dos procedimentos, antes e depois de ir ao banheiro, certo? Em vários momentos do processo de cuidado ali da enfermagem e da saúde nos ambientes hospitalares. Isolar todo paciente internado em uso de antibiótico até chegar aos resultados de cultura? Não, nem todo mundo vai fazer culturas. Não vou isolar paciente porque tá em uso de antibiótico, não, tá? Então, a alternativa incabível nesse momento, que não comprove diminuição do risco de infecção, né? Risco de infecções, é a letra D. A letra E, avaliação criteriosa de escaras, feridas, operatórios, quanto à evolução, surgimento de sinais flogísticos. Isso mesmo, precisa avaliar, ver se está tendo algum processo infeccioso ali. Isso aí, sim, é uma medida que diminui infecções hospitalares. Então, a alternativa correta é a letra D, tá? Letra D? Estou confirmando aqui. Letra D. Agora 33, enfermagem, né? Não faz parte da cadeia epidemiológica de uma doença. Então, isso aqui eu preciso saber, eu preciso conhecer de certa maneira, né? Então, o que não faz? O foco de infecção. A fonte faz, a via faz, porta de entrada faz, o indivíduo faz. Eu mandei uma fotozinha para vocês também lá no nosso WhatsApp, que vai falar a cadeiazinha, né, epidemiológica de uma doença. Então, a alternativa aqui, que não faz parte da cadeia, é o foco infeccioso, letra C. Tá certo? Vamos lá. 36. Essa 36 e essa 37, eu coloquei a nível de quê? Aprofundamento. Lembra que eu falei para vocês que quando a gente começa a estudar para enfermagem, para SUS, para português, a gente começa no alicerce, aqui, aqueles conteúdos básicos, certo? À medida que eu vou fazendo outras questões, é como se eu fosse fazendo um acabamento, como eu fosse ali, fazendo um acabamento daquele conteúdo. O que acontece? Eu aprendo coisas novas que eu jamais vivi antes, que quase não cai em nenhuma prova, mas se cair na minha eu vou saber. Por quê? Porque eu estou fazendo um acabamento daquele conteúdo, tá? Então, aqui, essa questão é o tipo de questão de acabamento na enfermagem. São considerados pela comunidade científica internacional bactérias multiresistentes, causadoras de infecções ou colonizações relacionadas à assistência à saúde, com indicação de instituição de precauções de contato. Precauções de contato. O que é?
A 36 é a nossa letra A, né? Que é o que? Os glicopeptídicos, que é os enterococos, e os estafilococcus com sensibilidade intermediária à vancomicina. A alternativa correta é a letra A, certo? Como eu vou saber isso? Estudando como vocês estão fazendo, tá? Aprofundando. E o nosso 37 são íris, né, gente? Faz parte do conteúdo. Eu sempre aqui do ladinho eu coloco ali numa caixa de cores diferentes, né? Ali rosinha, íris, que são infecções relacionadas à assistência à saúde. É o nosso conteúdo. Laças e CEP, que é o quê? Código de ética de profissionais da enfermagem, tá? SUS, sempre vai ter essa casinha do ladinho para vocês saberem a que conteúdo se refere a questão. Então, o Staphylococcus aureus está frequentemente em infecções adquiridas no ambiente hospitalar, sendo um patógeno oportunista. O que é um patógeno oportunista? A pessoa tem uma doença que fragiliza esse indivíduo e abre portas para que essa bactéria instale. Por exemplo, diabéticos. Diabéticos abre porta para que doenças oportunistas se instalem nele, porque é mais fácil pegar idoso, diabetes, né? Em relação à virulência e à resistência bacteriana, tem demonstrado altos índices de mortalidade quando pertencente a cepas com resistência a determinado antibiótico. As cepas classificadas como MERCA são sensíveis à letra B, glicopeptídeos. Então, as cepas classificadas como MARSA são o quê? Glicopeptídeos, certo? Como é que eu vou aprender isso, Grazi? Estudando. Vocês agora, né? Foi a nossa última questão? Foi, porque essa questão eu já respondi. Nossa última questão. Agora, então, o que vocês vão fazer? Agora, vocês vão, tópico por tópico, e começar a estudar. Código de ética, né? E infecções relacionadas à assistência à saúde. Para quem? Para quem vai fazer a prova de Guanabí, tá? Agora, gente, nossa próxima aula, que é a aula dessa semana que eu vou enviar para vocês, é onde eu vou dar para vocês o cronograma de estudo, como começar a estudar pelo nosso cronograma, tá? Então, bons estudos, animem-se para continuar estudando, né? Não percam o foco, porque provas vão ser, né? Concursos públicos, editais vão ser lançados. Vitória da Conquista mesmo é o próximo município a lançar edital, tá bom? Então, tenha uma boa tarde, fique com Deus.